Como podemos ter mais Brasil e menos Brasília? O governo federal tem se voltado contra a estrutura federativa do Estado brasileiro, numa verdadeira cruzada antifederalista. E o que é pior, com apoio de parte do Congresso Nacional. Apesar de presidentes da República até então terem prometido partilhar o poder, de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios, o que presenciamos atualmente é justamente o contrário. E para ilustrar essa realidade, vejamos os seguintes dados. A participação da União na carga tributária brasileira em 2021 teve aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, atingindo 22,5% do PIB. Os estados, por sua vez, tiveram aumento de apenas 0,6 ponto. Já entre 2006 e 2022, enquanto a dívida federal aumentou 19,7 pontos em relação ao PIB, a dívida estadual se ampliou em 2,5 pontos, e a municipal, 0,6. Podemos observar que a União concentra mais recursos, contribui mais para o endividamento e ainda impõe responsabilidade fiscal ao restante da nação. Isso é feito por meio de pautas deliberadas pelo Congresso e impostas pelo Executivo, que passou a avançar para cima de governos estaduais, municipais e assembleias legislativas. Essas medidas deslegitimam a federação, ampliam despesas, reduzem receitas e bloqueiam a possibilidade de maior arrecadação de estados e municípios. O país convive com mais de 10 meios de transferência de recursos da União para os entes federativos, como o Fundeb, o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, entre outros. A maioria deles é de natureza obrigatória, mas são repasses desalinhados com as necessidades locais e sem o acompanhamento da qualidade do gasto, indicadores e metas. Estamos na contramão de países com crescimento econômico sólido. Podemos aprender com as experiências do Canadá e da Austrália, cujas clareza e diferenciação nas responsabilidades dos entes federativos levaram a uma melhoria na qualidade das políticas públicas. Seus entes subnacionais têm autonomia legislativa e possuem mecanismos de pesos e contrapesos capazes de aferir o cumprimento dos objetivos da política pública. Estamos falando de monitoramento e avaliação de resultados. Há ainda exemplos bem-sucedidos em países como Alemanha, Reino Unido, Itália e Japão, que não são organizados em estados federados e descentralizam a implementação de políticas públicas. No entanto, em vez de nos inspirarmos nas boas práticas de nações jovens mais consolidadas, escolhemos o caminho do desajuste. É o que testemunhamos hoje na política nacional. Uma série de medidas poderiam ser trabalhadas para garantir mecanismos federativos mais atualizados e alinhados com as melhores práticas internacionais, mas antes é preciso que haja uma mudança de postura política e participação popular na cobrança efetiva por essas melhorias. E para fortalecer a federação, precisamos tomar algumas medidas urgentemente. 1. Redesenho dos mecanismos de repartição das transferências, sendo necessário estabelecer uma estrutura de incentivos clara para os entes subnacionais, estados, DF e municípios, que esteja alinhada com o monitoramento de desempenho das políticas públicas. 2. A retomada do papel dos estados como articuladores federativos na implementação de políticas públicas intergovernamentais e mais autonomia para os municípios na gestão dos valores repassados. 3. Racionalização dos fundos, unificando-os em torno de temas integrados e não somente setoriais, para promover maior flexibilidade do uso de recursos e poder atacar problemas locais concretos, tal como fazem Austrália e Canadá. 4. Criação de um Código Fiscal no Brasil, devendo ser feita uma revisão e aprimoramento das regras fiscais, do teto de gastos, da regra de ouro, da lei de responsabilidade fiscal, além da criação de conselho de gestão fiscal, com premiação para prefeitos e governadores eficientes. Por hoje era isso que tínhamos para conversar. Nos vemos no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal para receber novos conteúdos como esse. Até a próxima!